Com vocês, uma boa noite. Eu estou aqui para a honra e glória de Deus para mais um vídeo. E hoje o assunto é: por que existe o sofrimento? Um assunto delicado para se abordar, né? Em meio ao caos que a gente estamos vivendo, né? Nesses últimos tempos, nessa geração a qual está existindo muito roubos, mortes, terremotos, fome, matança, chacina, né? Pai matando filho, filho matando pai, sequestro, estupro. Por que existe o sofrimento? É algo a se pensar, né? Se Deus existe, por que existe o mal? Também é algo a se pensar, né? Existiu um trilema séculos atrás, chamado Trilema de Epicuro. O Trilema de Epicuro, ele colocava 3 questões em xeque. A primeira é o seguinte: Deus é todo poderoso, certo? Deus é amor, mas o mal existe. O fato do mal existir anula os 2 primeiros, que Deus é todo poderoso e Deus é amor. Como resolver essa questão? Porque se Deus é todo poderoso, ele não é tão poderoso assim, porque ele permitiu que o mal viesse à existência, certo? Se Deus é todo amor, se o mal existe, então Deus não é todo amor. Compreende? Ou Deus é todo poderoso ou é todo amor, porque o mal existe. Como resolver isso? Algo interessante também é o seguinte: muitas vezes a gente coloca perguntas lógicas, mas mudando as ordens dos fatos. Eu vou te contar uma historinha que você já deve ter ouvido. Se não ouviu, vai ouvir a primeira vez e aí você vai entender. Foi 3 rapazes numa pizzaria. Eles indo na pizzaria, eles pediram a pizza de R$25. Ao comer a pizza e tudo mais, cada um deu R$10. Um rapaz deu R$10, outro rapaz deu R$10 e outro rapaz deu R$10. 30. Deram pro garçom, o garçom veio com um troco de R$5. De R$5 de moeda. Cada um ficou com R$1, certo? E sobrou 2. Esses 2 eles decidiram dar pro garçom. Ao final dessa conta, quanto que cada um gastou na pizza? Lembrando que cada um no início deu R$10, né? E cada um ficou com R$1 de troco. Quanto que cada um gastou na sua parte da pizza? 9, não é? Então vamos ver? 9 mais 9, 18. Com mais 9, 27. Com mais 2 do garçom, 29. Cadê o outro R$1? Quer saber onde está o outro R$1? Mas primeiramente, para você saber onde está o outro R$1, você precisa saber que a conta está errada. Lembre-se que eu falei? Muitas vezes a gente coloca perguntas lógicas, né? Eu faço uma comparação aqui com a existência, se Deus existe, porque existe o mal, né? Lembra? O Trilema de Epicuro. Mudando simplesmente a ordem. A conta está errada pelo seguinte: a gorjeta do garçom já está incluso nos R$10 que eles deram. Então não era para sobrar 2, era para sobrar 3. Tá entendendo? Então, muitas coisas que parecem ser lógica e tudo mais, não é lógica. Então, como que a gente consegue resolver isso? Vou te dar aqui 2 razões, pelo menos, para demonstrar que o fato do mal existir, a gente não pode dizer que Deus não existe, certo? Aqui, ó, razões para acreditar que o sofrimento não serve como argumento para mostrar que Deus não existe. O primeiro, o fato do mal existir não mostra que Deus existe. Se ele for um brincalhão cósmico, ou seja, o mal pode existir e simplesmente Deus também pode existir, mas ele é mal, entendeu? Então uma coisa não anula a outra, porque muitos ateus falam: eu não acredito em Deus porque há tanto sofrimento no mundo. É ilógico isso, tá entendendo? Filosoficamente é ilógico. Aí o segundo tema é o seguinte: o mal está cada vez mais se multiplicando no mundo e tem cada vez mais pessoas
se convertendo, né? Se porventura o mal fosse um argumento para tirar Deus da jogada, que Deus não existisse, não existiria tantas pessoas convertidas. E 98% da população mundial acredita em algum Deus. Tá entendendo? E só 2% é ateu. Se o mal fosse o argumento, essa porcentagem estaria ao contrário. 98% ateu e 2% cristão. Ou confissões de outros credos. Tá entendendo? Então, o que a gente consegue concluir? Quando Deus criou criaturas livres, a possibilidade do mal passou a existir. Tá entendendo? Só um minutinho aqui, que minha cachorra chegou. A possibilidade do mal passou a existir. Tá entendendo? Então Deus é responsável pelo mal? Aí eu pergunto, quem pagou o maior preço? Eu posso fazer uma outra comparação aqui com vocês. Digamos que eu sou um professor bem chato. Um professor. Vou na escola e falo para os meus alunos. Alunos, se vocês podem escolher que me dê nota 10 ou nota 0. E o professor, nossa, ele é um professor autoconfiante, né? E deixa ele ver uma coisa só. Eu vou dar um baita 0 para ele. Uns dá 0, outros 10. Uns 0, outros 10. Uns 10, 10, 10. 0, 0, 0. Outros 10, 10. Eu pego essas duas pilhas junto e digo para eles que vou pro diretor para mostrar, para ver o que os alunos pensam ao meu respeito. Mas entre a sala dos alunos e a sala da diretoria, eu passo na minha salinha e lá eu queimo todas as notas 0. Todas. E só fico com a nota 10. Qual a impressão que você teria de mim? Mau caráter, bandido, né? Desonesto. Então, aplicando a Deus sabia que o mal viria à existência, mas o mal, primeiramente, foi feito em ato. Ou melhor dizendo, foi feito em potência, certo? Ou seja, estava na mente de Lúcifer. Depois que foi feito em ato, na filosofia metafísica, você aprende o seguinte. Na filosofia existe uma matéria chamada metafísica. E essa matéria metafísica é algo para descrever tudo que existe. Ou seja, se eu pretendo ter uma casa, essa casa já existe na minha mente. Isso é chamado de potência. Se torna ato depois que eu faço essa casa ou compro essa casa. Tá entendendo? Aí ela pode ser roubada ou pode ser destruída. Mas quando estiver na minha mente, potência, ela não pode ser destruída. Então, o mal como potência surgiu no coração de Lúcifer. Mas depois que o mal se tornou ato, né, realidade, Deus pôde destruir o mal. E como que Deus destruiu? Na cruz do Calvário. Jesus, ele encarnou no seu próprio ser e morreu por mim e morreu por você. E nos deu a opção de escolher. Entendeu? Então, o fato do mal existir não demonstra que não existe um Deus. Existe. Quando a gente vai para a Bíblia, demonstra que é um Deus salvador, bondoso, todo-poderoso. E o todo-poderoso na Bíblia não é um Deus ilógico. Deus não pode criar a terceira margem do rio. Deus não pode fazer um círculo quadrado. Entendeu? Deus seria ilógico. E Deus é todo-poderoso. Ele faz tudo dentro do seu caráter. E Deus não duela com o seu caráter. E o livre-arbítrio é real. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas foi preciso, tá? Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma bela, ótima noite, um belo sábado, um abraço, tchau!